Se você trouxe a sua Bíblia, vamos abrir no texto base, no primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. Essa história, ela está no livro também de 1 Samuel, mas eu quero usar 1 Crônicas, capítulo 13. Estamos falando em trazer a arca do Senhor, ministrar na arca da presença do Senhor. Eu vou falar, e nós vamos pregar aqui a palavra de Deus e vamos falar muito mais em oração pela sua casa e pela sua família. Diz assim a palavra de Deus. Encontrou? Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100, todos os chefes, e então disseram a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, se isso for da vontade de Deus, do Senhor, nosso Senhor, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, e porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo Israel, desde Sior até o Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi a Balaá, isto é, Kiriate Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todos os Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois começaram a tropeçar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irritado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzar até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo de Deus. Em outra tradução diz, Davi teve temor de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si até a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Tua presença se manifeste neste lugar, falando em cada coração dos que aqui estão, dos que me acompanham pela internet, dos que me ouvem pelo rádio. Tua palavra toque, Pai, transforme vidas em o nome de Jesus. Esse texto sagrado é a base do nossa mensagem de hoje. É interessante, eu estava vendo sobre carregar. Lá em casa nós gostamos muito de frutas. Desde cedo nós ensinamos a Daça a comer fruta. Aprendemos uma coisa interessante, é deixar as frutas lavadas dentro da geladeira. Aí a Daça vai lá, pega, eu vou também, pego. Todo tipo de fruta a gente gosta, não tem problema nenhum. Mas eu gosto muito de melancia. Gostar de melancia trouxe um problema para mim. Eu não sei, talvez os irmãos possam aí me ajudar. Porque quando nós vamos para a frutaria, ou às vezes no supermercado, melancia é o trem mais difícil do mundo de carregar. Quem já teve essa experiência aqui sabe. É a coisa mais estranha. Né? Abacaxi você coloca na sacolinha, as outras coisas você bota numa sacola. A melancia, quando você está no supermercado, você ainda põe dentro do carrinho, leva, bota lá. Agora, você saiu disso, você começa a ter problema, porque ele não cabe na sacolinha, não cabe na sacolona. Na hora de levar para casa, é o trem mais estranho. É redondo, é pesado, você não tem jeito. Eu já tentei carregar do lado e a sacola do outro, né? Pegava assim a melancia, tentando economizar, chegava em casa, aquele monte de sacola, pegava a melancia do lado, sacola do outro, a melancia escorregava de casa.
Mandei partir a melancia cortou, furou assim a sacolinha, caiu, já despedaçou. Não tem jeito. Você pega a melancia, você tenta segurar. Quando a melancia é grande, ainda é maior ainda. O bispo Cleo está ali vendo, não é melancia não, doutor, você precisa de dieta mesmo aí, né? Daqui a pouco o bispo vai orar por nós. Eu descobri que a única maneira de carregar a melancia, especialmente a inteira, eu descobri uma técnica. Eu carrego todas as coisas, depois eu pego a melancia, boto aqui e vou segurando com muito cuidado. É a melhor maneira. Só carregue a melancia. Melancia não serve para carregar com outra coisa. Se você tiver uma técnica melhor, depois você me ensina. Mas se você for carregar, se não for usar carrinho, quando você não tem em casa, você tem que segurar nas mãos. Bota aqui no ombro, você fica mais firme, né? Ela fica bem apoiada. Bota uma mão aqui e vai devagar. Não tenta carregar mais sacola, mais nada. Hoje nós vamos falar sobre carregar uma outra coisa que também tem suas dificuldades, que é a presença de Deus. A pergunta de Davi no versículo 12 é muito curiosa. Ele disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? No Antigo Testamento, esta arca, acho que eu até pisei em cima de uma aqui. Pronto, fica para cá. Irmão Jamil, faz favor aqui, Jamil. Bota uma pedra dessa, dentro de uma arca dessa aqui, irmão Jamil. Vem cá. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, né? De pedra da lei. Bota aqui a pedra daqui. Pronto, para segurar aqui. Pronto. Isso. Dá lá para a bispa Sheila e fechar, que você não vai dar conta de fechar isso aqui não. Ajuda lá a bispa, socorre aí. E depois traz para mim que eu quero ver ela sair. Botar as pedras da lei aí. Deu certo aí, Jamil? Uma salva de palmas para o nosso querido presbítero Jamil. Aê, sangue bom. Aqui sabe carregar a presença. Estava faltando as tábuas da lei para segurar aí, né? Então, naquele tempo era uma outra dispensação no Antigo Testamento e as coisas eram muito mais simbólicas. Elas representavam uma coisa que nós vivemos numa realidade hoje. O tabernáculo, que depois veio a ser o templo, era uma representação do céu. Tudo era feito por representações. Para a pessoa ter o perdão dos pecados dele, a vida dele era representado por um cordeiro. O sangue que deveria ser derramado dele, derramava do carneirinho. Ele ia para um local, para o templo, e o sangue era derramado no altar. Tinha todo o local santo e o santo dos santos, que simbolizava a presença de Deus. A oração era representada por um perfume, por um incenso. E aqui você vê que havia a arca da aliança com os querubins, diante do qual se era invocado o nome do Senhor. Então, era uma tipificação da presença de Deus e até mesmo de Jesus, no qual nos dá acesso até a presença do Pai. Tudo era simbólico no Antigo Testamento. Deus havia mandado fazer esta arca da aliança, que representava onde Deus falava com o povo, como era lá no céu, significando que Deus estava no meio do seu povo. Só que eles começaram, a bispa Shirley pregou na semana passada, a utilizar isso de uma maneira equivocada. A notícia que tem aqui nesse texto, estava lá na cidade de Siló, e havia uma luta contra os filisteus, pegaram a arca da aliança, achando que iam vencer, mas eles não sabiam que, na verdade, eles não eram simplesmente um objeto, eles precisavam ter um coração diante de Deus, e o povo de Israel perde a guerra, morre os 2 filhos do sacerdote, morre também Eli. Agora é interessante que o texto vai dizendo que o destino da arca foi curioso. Os filisteus pegaram a arca e levaram até os deus deles, Dagon. Deixaram lá um dia, no outro dia a imagem tinha caído diante da presença. Levantaram a imagem, deixaram lá a arca da aliança, no outro dia tinha caído e os braços tinham quebrado. E eles ficaram então com medo e começou a ter uma doença, uma praga. Há quem diz que era uma espécie de úlcera, de hemorroida, de pústula. E atacou o povo de tal forma que eles disseram: isso é por causa da presença de Deus que nós estamos conduzindo de maneira errada. E aí eles pegaram, fizeram uma coisa curiosa. Como é que nós vamos devolver a arca?
Eles então pegaram um carro de uma vaca que tinha acabado de parir, botaram uma novilha nova e deixaram a arca e disse: agora vai. Se Deus está presente aí mesmo, Deus vai conduzir a carroça. E assim foi. Quando chegou numa cidade, o povo viu que era a arca da aliança do povo de Deus, eles ficaram tão felizes. Aí eles disseram: o que será que tem dentro? Estavam tratando essa presença de Deus como uma maneira equivocada. E quando eles abriram a arca para ver o que tinha dentro, o povo daquela cidade foi atacado com praga. Aí eles ficaram com medo, fecharam a arca e levaram para a casa de um homem chamado Abinadab. Disse: olha, vamos deixar aí ficar por uns dias, depois a gente leva de novo. Ficou lá 20 anos. 20 anos. Nesse tempo, Samuel colocou o rei Saul. Saul nunca foi lá onde estava a arca da aliança. Saul morre, Davi assume o poder. E ele então diz: olha, tem a arca da aliança. Nos dias de Saul não nos valemos dela. A ideia de Davi era mais ou menos a mesma coisa. Ainda achava que era como se fosse um objeto um objeto supersticioso, como um pé de coelho, como se fosse uma ferradura de 7 pontos. Ele achava, é da mesma forma. No texto que nós acabamos de ler, ele diz assim, olha, ele começa dizendo: Davi consultou os capitães. Davi consultou, diz o verso 4, pareceu aos olhos do povo que isso era justo. Davi foi consultar os soldados. Davi foi consultar se o povo gostava daquilo. O povo achou bom, vamos trazer a arca da aliança. Davi não fazia ideia do que era. Sabia que era um objeto, sabia que tinha sido usado na guerra, mas ele estava desconhecendo o verdadeiro significado dessa arca da presença de Deus. Então ele manda: vamos lá, vamos trazer. Juntou o povo de todo lugar, foi fazer uma festa. Vamos trazer a arca da aliança. Saiu da casa de Abinadab e eles disseram: como é que nós vamos levar essa arca? Vamos levar do jeito que ela chegou para cá. Que jeito que ela chegou? Chegou numa carroça. Botaram lá, fizeram uma carroça, tipo um carro de boi, 2 bois assim, botou novo e tudo. O rei falou: pode mandar fazer carro de boi por minha conta, e vamos fazer, e vamos seguir, vamos levar. E eles foram levando no meio do caminho, tinha que subir, né? Era uma subida, e aí os bois tropeçaram. Na hora que tropeçou, a arca veio descendo. A Bíblia diz que Uzá, que era um dos homens, dos filhos de Abinadab, segurou, estendeu a mão. No livro de 1 Samuel diz que ele cometeu uma irreverência. Talvez tenha empurrado, dito alguma coisa: ei, esse trem só está me dando trabalho. Isso aqui é uma bobagem, mas que coisa difícil. Ainda bem que saiu lá de casa, vamos. E a Bíblia diz que por causa desse estender a mão, dessa irreverência, ele morreu na hora. Não era de qualquer jeito que se conduzia isso. Davi ficou preocupado, ficou triste, desgostoso. Ele disse: o cara morreu carregando a arca da aliança, eu estou tentando trazer de volta. Como é que eu vou fazer isso? Quem é que vai ajudar? Como é que vai resolver isso? Aí ele fez mais ou menos do que tinha feito antigamente. Ele disse: vamos botar na casa de alguém. E botou na casa de Obed-edom. A diferença é que Obed-edom era levita, os filhos deles eram levitas. Eram pessoas que tinham já sido consagradas, eleitas, escolhidas por Deus. E ali ficou na casa de Obed-edom. Não era muita gente que queria, estava todo mundo com medo, não é? Quem é que ia querer um negócio que estava matando tanta gente? Mas a Bíblia diz que ficou ali na casa de Obed-edom 3 meses. E então Deus abençoou Obed-edom, a casa dele e toda a família dele. Quando ele viu que Obed-edom tinha sido abençoado, e aí eu não sei exatamente, a Bíblia não fala de que forma mas tudo que ele tinha, talvez ele teve uma boa colheita, talvez os filhos dele casaram, talvez tenham achado dinheiro, talvez tinham recuperado saúde. Tudo na casa de Obed-edom melhorou quando a presença de Deus foi para lá e foi tratada da maneira correta. Esse é meu ponto maior nesta noite. Porque quando propusemos fazer esta campanha
E fizemos aqui esta arca, e eu achei bonitinha, por ser de papel, né? Tem ela de uns modelinhos bem bonitos de metal, mas eu disse, eu quero de papel, porque aqui é mesmo só um símbolo. Eu quero que os irmãos entendam, que as pessoas entendam alguns princípios importantíssimos para trazer a presença de Deus. Essa pergunta de Davi, ela ainda é pertinente. Como é que eu posso ter essa presença de Deus na minha vida? Como eu posso ter a presença de Deus na minha casa? Primeira coisa que eu diria para você, que é diferente do que todo mundo faz. Que não são capitães e príncipes que sabem falar de Deus. Davi consultou os capitães de 100, os chefes, os príncipes. Político não sabe de presença de Deus. Médico não sabe de presença de Deus. Advogado não conhece de presença de Deus. Você tem que entender isso. Não é o governo que sabe como conduzir a presença de Deus. Não é o professor na faculdade que tem muitos estudos que conhece da presença de Deus. Às vezes as pessoas estão dando ouvido a terceiros, pessoas estranhas. E eles dizem, olha, é bom, todo mundo falando de Deus, isso está tudo certo. Não dê ouvido para esse tipo de coisa. Tome cuidado. Não é de qualquer forma que se conduz. Quando diz, olha, tudo é de Deus, tudo é bom, tudo é legal, todo mundo concorda. Oh, o cara é inteligente, é capitão. O cara é inteligente, ele é príncipe. Eu falava hoje no Almoço com Deus, o camarada, não sei quantos ouviram o Almoço com Deus aí. Falando sobre um camarada que foi no Detran, Chico, renovar a carteira de motorista. Quando ele chegou lá, botou o documento dele, o Detran disse, você não pode renovar. Ué, por quê? Aí ele imprimiu e disse, porque essa pessoa está morta. Está aqui dizendo que morreu. Ele disse, mas sou eu, estou vivo. Não, você está morto. Mas eu estou vivo. Não, você tem que provar que está vivo. Me arruma um documento que prova que... Vai no cartório, traz um documento e prova que você está vivo. Você acredita uma coisa dessa? Se o governo disser que você está morto, irmão. Você está enrolado. Você não tem carteira de motorista. Quer saber mais do que o governo? Tem gente que acha que é o governo que sabe, que é o presidente, que é o Supremo Tribunal, que são os políticos que sabem. Não. Que são os professores que sabem. Sabem muita coisa. Mas de Deus, somos nós que buscamos a Deus. Existe um povo separado por Deus. Segunda coisa, não é porque todo mundo concorda que significa que está certo. Não é porque o povo acha que está bom que é a coisa mais correta. Não é porque todo mundo faz, porque todo mundo acha, porque o povo acha bonito, é justo aos olhos do povo, que isso significa que está correto. A presença de Deus não é conduzida por democracia. Não são as pessoas que determinam como Deus quer ser tratado. É Deus que é soberano. Você entende isso? Não é a vontade do povo. Você está aqui não é para agradar você. Você tem que entender isso. Procuramos aqui falar sempre do amor de Deus, mas as coisas de Deus tem hora que temos desagrados. Né? É importante você dizer, preste atenção, não é? Preste bastante atenção no que eu vou dizer, para não distorcer as minhas palavras. As pessoas vêm para a igreja e elas dizem assim, eu gosto de ir na igreja porque ali eu me sinto bem. A gente fica feliz de você se sentir bem, mas tem hora que Deus te traz na igreja para você se sentir mal. Para te incomodar. Tem hora que as coisas precisam ser, não é porque está todo mundo dizendo que é assim que tem que ser assim. As pessoas dizem, não, mas todo mundo fala que não tem problema. Não importa que todo mundo fala. A maioria fala que é assim. O mundo está falando que é assim. Isso para nós não importa. Deus continua sendo Deus. A palavra continua sendo a palavra. A verdade continua sendo a verdade. Ah, mas eu não concordo. Também não importa. Não, mas eu tenho boa intenção. Também não importa. Alguém duvida das boas intenções de Davi? Ele estava com as melhores intenções do mundo.
queria trazer a arca. Só que ele não sabia como. Aliás, a pergunta dele, a meu ver, estava equivocada. Porque ele buscava o como. E Deus buscava quem? Era diferente. Davi buscava o método. Deus estava buscando pessoas. Não é como. É quem. Uzá e Aiô, esses dois camaradas, 20 anos convivendo com a arca e não sabiam lidar com a arca. Essa é outra coisa. Não é porque você nasce na igreja que você já é crente. Não é porque nasceu na garagem que é Fusca. Entendeu? Não me entenda mal, é importantíssimo a pessoa vir para a igreja. É importantíssimo ele sentar, ouvir, obedecer e entender a palavra de Deus. É importantíssimo. Chamamos as pessoas, tragam as pessoas para a igreja. Mas tempo de igreja nem sempre significa que a pessoa entendeu como servir a Deus. De verdade. 20 anos, a arca estava lá. Eles passavam, viam e não tinha reverência. Às vezes, à medida que o tempo passa, nos tornamos até, para usar a mesma palavra, irreverente com as coisas de Deus, com a presença de Deus. Brincamos com as coisas de Deus, zombamos as coisas de Deus, levantamos as nossas mãos contra Deus, achamos que nós, com a nossa própria força, cuidamos de Deus. Eu achei isso muito interessante, porque quem foi que tropeçou aqui? O tropeço foi dos bois, mas o erro foi do homem. Não tinha problema nenhum dos carros. Deus tinha que ter matado, era o boi. Mas o tal do homem era mais burro do que o boi. Era mais irreverente do que o boi. Sabe, entende isso que... Eu quero usar uma aplicação aqui bem curiosa. Às vezes no caminho da presença de Deus você tem os seus tropeços. Mas se você estiver fazendo da maneira correta, Deus te poupa. O que Deus não poupa, muitas vezes, é alguém que está ali há tanto tempo, que já devia saber, e ainda assim está agindo de maneira errada. Conduzindo de maneira irreverente a presença de Deus. Eu não estou dizendo que é para você fazer cara de triste, não é isso. Estou dizendo que você precisa saber que Deus não está procurando como, Deus está procurando quem, está procurando o coração. Eu vou falar mais disso semana que vem, porque quando foi para a casa de Obed-edom, quando viu que Deus tinha abençoado, Davi disse, agora eu vou trazer a arca. Só que aí no capítulo 15 ele fala diferente. Ele consultou os levitas. Quando chegou lá e disse, Obed-edom, por que Deus te abençoou? Como é que eu faço? Capítulo 15, Obed-edom dá uma lição para Davi. Diz, Davi, é o seguinte, você fez o trem tudo errado, não é como, é quem. A arca não foi feita para ser conduzida num carro, mas eu tinha boa intenção, mas está errado. A arca tem que ser conduzida, está vendo aqui? Ela tem os varais aqui. Aqui você tem que passar uma vara, um de cá, outro de cá, outro de cá, outro de cá. E ela tem que andar no meio dos levitas. A presença de Deus. Então tem que ser com pessoas? Não, tem que ser no meio de levitas, pessoas consagradas, que sabem que estão servindo a Deus. E aqui é a minha aplicação final para você nessa noite, para a gente orar. Porque nós vamos pegar agora essa arca e vamos orar por você. Nós vamos juntar, eu pedi que você escrevesse aí seu nome, seu telefone, porque como disse aqui o Francisco, eu vou em jejum lá para o monte. Eu vou lá para o Monte do Peão, lá para o Morro do Peão. Eu gosto de ir lá porque lá eu sei que pega o telefone celular e eu vou ligar para todo mundo, mandar mensagem através do WhatsApp e vou orar um, por cada uma dessas caixas mais de uma vez por dia. Orar pela sua família. Vou passar o dia lá. Não vou... Francisco falou que eu vinha na tarde da bênção, eu não vou vir nem na tarde da bênção. Vou passar o dia inteiro. Vou sair de lá 6 horas da tarde. Vou escurecer. Vou em casa, tomo um banho, troco de roupa e já venho para a igreja. Trazendo essa arca.
E aqui você vai levar para casa e nós vamos orar com você. Agora, preste atenção. Isso é trazer a presença de Deus. Isso tem significado. É mais do que um objeto, é o que representa. Porque a verdadeira presença de Deus não é por esse objeto, é pela sua vida. Você está entendendo? Diga amém. Você tem que colocar sua família diante de Deus em oração. Eu aqui sou aquele que é consagrado por Deus para poder te mostrar a verdade, para te orientar, para te ensinar. Você precisa entender da palavra de Deus e conduzir a presença de Deus de uma maneira correta, dentro aqui do coração. Não é essa arca de papel, que embora você vai levar para a sua casa, mas isso é só um símbolo. Porque a presença de Deus verdadeira, ela tem que ir dentro do seu coração. Você está entendendo? Diga amém. Ela precisa estar no meio. É preciso estar no centro. E aí, todas as coisas em volta vão ajeitando. Aí o povo tem alegria. Aí Davi dançava. O povo se alegrava. Tinha bênção, livramento, proteção. A bênção de Deus já não foi só mais sobre a casa de Obed-edom, mas foi sobre todo o reino. Mas eu sei, eu creio, que a partir do momento em que você abre sua vida para Deus, que você rasga o seu coração, já não está mais importando com a opinião de especialistas. Vocês já viram tanto que a pessoa gosta de especialista? Um dia eu disse isso para uma pessoa, ela falando, porque o especialista diz que para educar o filho, eu disse, olha, especialista em filho não é psicólogo, não é psiquiatra. Especialista em filho se chama pai e mãe. Mas o especialista tem PhD, tem doutorado. Quero saber se tem filho. Se cria e educa os filhos. Os dele. Se foi testado nos filhos dele. Eu vou te falar, meu irmão, tem muita psicologia aí que na hora, viu? Não vale nada na hora de educar o filho. Tem muita psicologia aí que, na verdade, tem hora que você tem que ensinar a dança da Havaiana. Quem já aprendeu psicologia havaiana? Você já ouviu falar da psicologia havaiana? Tem dia que eu apanhei de mamãe, não sabia porque estava apanhando, mas com certeza ela sabia porque estava me batendo. Eu acho que eu nunca tomei uma surra sem merecer. Especialista na presença de Deus. Buscar a Deus de verdade dentro do seu coração. Isso vai ser especial. Isso é o que vai transformar a sua casa. Quando você buscar aqui de todo o seu coração. Eu vou estar orando, intercedendo por você. Vamos estar clamando durante esses dias todos. Agora, essa presença ela não se manifestará se você não abrir o seu coração. Se você não entregar o seu coração a Deus. Quantos querem a presença de Deus e a bênção de Deus na sua casa? Pega essa arca agora, fique de pé. E agora, coloque assim sobre o seu coração, que ela vai simbolizar a sua vida. Comece a orar a Deus.